Fala galera da Malheiros TV, estamos de volta para mais um giro pelo mundo. E hoje nós vamos falar de um dos pontos mais tensos do mundo, especialmente nesses últimos dias. Hoje a Malheiros TV vai falar sobre as tensões entre Israel e Palestina. Vem com a gente porque o assunto de hoje é tenso. Vai Rafa, roda a vinheta. Antes da gente começar, eu preciso falar uma coisa. O conflito entre Israel e Palestina é um dos conflitos mais complexos da história da geopolítica mundial. Seria irresponsável da minha parte tentar explicar toda essa questão aqui em 10 minutos. Então, o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo aqui da Malheiros TV é falar sobre os recentes acontecimentos e as possíveis consequências. Vamos lá! É bem possível que você tenha visto umas cenas bem pesadas de mísseis sendo interceptados, tanques de guerra passando por cidades, confrontos com a polícia e até prédios sendo destruídos. Essa guerra, que vem aumentando a sua gravidade, ainda tem o risco de envolver outros países que já estão começando a se manifestar sobre essa situação. Justamente isso que a gente vai tentar resumir aqui hoje para vocês. Eu não sei se as redes sociais de vocês estão super divididas, mas aqui no Brasil essa divisão não fica muito explícita. Mas em nível mundial temos muitas pessoas defendendo de forma bem intensa os diferentes lados desse conflito. Mas vamos lá. O que desencadeou essa sequência de brigas que culminou em uma guerra que ainda pode ficar muito maior? De um lado, Israel acusa grupos de árabes islâmicos que vivem dentro de Israel de terem começado atos violentos contra judeus, contra sinagogas e contra forças policiais. Segundo as autoridades, esses atos não seriam atos aleatórios. Eles estariam ligados à influência de lideranças islâmicas que Israel acusa de serem organizações terroristas, principalmente o Hamas, a principal influência do território palestino conhecido como a Faixa de Gaza, e de outros grupos também, entre eles a Jihad Islâmica. Segundo os líderes políticos de Israel, os atos violentos estão colocando em risco o convívio de cidades mistas, ou seja, as cidades que tem tanto judeus quanto árabes palestinos. Em uma dessas cidades, uma cidade muito famosa por ser uma cidade bíblica, a cidade de Lod, os confrontos foram graves e os políticos locais precisaram pedir ajuda ao governo federal, que, por sua vez, enviou tropas e decretou estado de emergência, depois de 3 sinagogas serem incendiadas. O prefeito de Lod até comparou os ataques com a Noite dos Cristais, de 1938, um dia em que as instituições judaicas foram atacadas pelos nazistas. Galera, deu para perceber que o clima tá pesado demais, né? E nesse momento você deve estar pensando, mas peraí, por que esses ataques começaram? Nesse ponto entram outras afirmações também muito graves. Algumas atitudes do governo de Israel levaram a intensas manifestações palestinas. Em especial, a desapropriação de famílias palestinas de um bairro na parte oriental de Jerusalém e uma marcha nacionalista que foi feita por judeus de Israel e que foi interpretada como um ato de provocação por parte dos palestinos. Para começar, a gente está num momento muito importante para os dois lados, o que aumenta a gravidade das hostilidades e declarações. Do lado de Israel, é o aniversário da fundação do Estado, no dia 15 de maio. Do lado palestino, a gente está no final do Ramadã, o mês mais importante do ponto de vista religioso para o povo islâmico. Uma decisão que já vinha dando muito problema foi a decisão do governo de Israel de proibir que islâmicos entrassem em uma parte de Jerusalém. E justamente uma parte que conta com importantes mesquitas, incluindo a mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira mesquita mais importante do mundo para os islâmicos, atrás apenas das mesquitas de Meca e Medina. Isso tudo no Ramadã, um período de grande importância religiosa, como a gente mencionou. Depois dessa proibição e da retirada das famílias palestinas de suas casas, nacionalistas judeus organizaram uma marcha num espaço super importante para os islâmicos, a esplanada das mesquitas. E aí, é claro que os movimentos dos árabes palestinos
tentaram impedir essa marcha e entrar na área das mesquitas, criando um tenso encontro com as forças policiais. Esse era o prenúncio do que estava por vir. Autoridades do Hamas exigiram que as forças policiais recuassem. Elas não recuaram. E os conflitos com policiais começaram a se espalhar. As manifestações também viraram atos violentos, como os da cidade de Lod, que a gente acabou de contar. Acusações do governo de Israel, acusações das autoridades palestinas, que tiveram que suspender as eleições por conta dessa guerra. O resultado, entramos em uma série de ataques de mísseis. Embora o exército de Israel seja muito bom, muito bem preparado e um dos exércitos mais bem equipados do mundo, uma ofensiva palestina deixou os cidadãos israelenses bem assustados. E aí, nesse momento que você me pergunta, mas vem cá, os mísseis acertaram muitos alvos? Na verdade, não. Lembra que eu falei que o exército de Israel é sinistro? Para vocês entenderem o que eu estou falando, me lembrem de fazer um vídeo aqui, qualquer dia, sobre a Guerra dos 6 Dias. Pois é, então, eles são muito preparados. E eles são muito ricos também, muito ricos mesmo. Eles têm uma tecnologia que muitos não conheciam e que chamou bastante atenção. O chamado Iron Dome, um sistema de defesa antiaéreo que é como se fosse um domo e que intercepta mísseis no ar. Provavelmente o melhor sistema desse tipo no mundo. Eu não sei se vocês viram as imagens aí, mas dá uma olhada nessa cena. Impressionante, né? Mesmo com essa tecnologia que consegue neutralizar 90% dos mísseis, Israel também teve suas vítimas. A resposta, meu amigo, veio com um poder bélico assustador. Os mísseis de Israel visavam bases do Hamas dentro da região palestina chamada de Faixa de Gaza. O grande problema é que essas bases ficam em pontos subterrâneos, embaixo de prédios residenciais ou comerciais, no meio da cidade. As imagens chocam qualquer um. Imagens de prédios inteiros sendo derrubados por mísseis e desabando em poucos segundos. Acertando ou não bases do Hamas, mas acabando com os sonhos das pessoas inocentes que moravam ali e que nem imaginavam que houvesse um túnel com uma célula terrorista embaixo do seu prédio. Porque a gente está falando aqui de prédios no meio da cidade. Essa guerra entre Israel e Palestina já disparou literalmente milhares de mísseis. Matou mais de 200 pessoas do lado palestino, na faixa de Gaza, deixou mais de 1.200 feridos, incluindo um grande número de crianças. Do lado de Israel, perto de 10 pessoas já morreram. Esse é o momento que você pensa, mas Malheiros, não é possível que nenhum país esteja fazendo nada. Pois é, mas geopolítica não é uma ciência exata. Além de todos os problemas históricos da região, cada lado tem os seus aliados. Um dos grandes medos do mundo é que essa briga se torne uma terceira guerra mundial e envolva outros países. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma declaração e disse que Israel estava no seu direito de se defender. Apoiando o outro lado, temos países como Irã, Síria e Líbano, que são históricos aliados dos palestinos na questão contra Israel. Tenso, né? O medo de mais países se envolverem na questão fez com que a Noruega, a Tunísia e a China pedissem uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. Reunião essa que não chegou a conclusão nenhuma e, como toda reunião, no final da reunião eles decidiram que tinha que marcar outra reunião. Bom, é normal algumas pessoas pensarem, mas será que existe mesmo esse risco todo? Primeiro, vale lembrar das coisas terríveis que já aconteceram até aqui. Além disso, e além dos problemas históricos, nos últimos 12 anos, 4 conflitos aconteceram na região, incluindo um grave no ano de 2014. Pela força dos ataques, o confronto de agora já é o pior dentre todos os últimos. Mas algumas pequenas diferenças têm feito grandes mudanças no atual conflito. O líder de Israel, Benjamin Netanyahu, teve uma importante derrota política nas últimas eleições. E muitos acreditam que ele pode estar em um momento de aumento de popularidade pelas ações, ao mesmo tempo em que influencers palestinos estão mostrando outra perspectiva do conflito a partir da visão de pessoas que estão no meio da catástrofe. E olha que curioso, boa parte dessas mídias acontecem no TikTok e muitos falam que essa maior presença online pode gerar uma nova intifada, que seria a terceira intifada, aliás. Se vocês não fazem a menor ideia do que seja a intifada, então comenta aqui
que pode ser que a gente faça um vídeo só para contar essa história. Diante de todo esse cenário, a gente tem que se apegar às boas notícias. Uma delas foi que o presidente americano Joe Biden ligou para Netanyahu, o líder israelense, e conversou com ele sobre um possível cessar-fogo na região antes que as coisas saiam do controle. Mais importante do que acabar com as tensões políticas, a gente aqui vai torcer para que eles parem com esses ataques já, porque as pessoas que estão morrendo não tem nada a ver com isso. Pessoal, esse foi um resumo dessa história, mas deu para você perceber um pouquinho e entender um pouco mais as notícias que estão rolando agora. Obrigado pelo carinho de sempre. Até semana que vem. A gente está de volta aqui com mais um Giro pelo Mundo.